Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prendas religiosas, também aqueles que rezam conosco de suas casas, hoje celebramos então a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, celebramos o dia do Papa. A primeira parte da nossa reflexão sobre São Pedro e São Paulo, mártires, morreram em defesa de nosso Senhor, da Santa Fé Católica. Jesus chamou os apóstolos, escolheu os 12 apóstolos, dentre eles escolheu Pedro. Pedro era um pescador, filho de pescadores, nascido e criado no trabalho da pesca, e nosso Senhor o chamou: vem e segue-me. Na sua simplicidade, na sua rudeza, tudo isso, mas foi escolhido por nosso Senhor. Esse chamado, esse olhar de predileção de Jesus. E São Pedro, diz a Escritura, deixou tudo, o barco, as redes, e seguiu Jesus. Um homem muito verdadeiro, muito sincero, muito pronto, muito generoso. E nosso Senhor escolheu aquele homem simples, humilde, sem muito conhecimento, para governar os seus apóstolos. E como nós ouvimos na igreja, para estabelecer nele, por nosso Senhor, o fundamento da igreja. Quando nosso Senhor anunciou que um dos apóstolos iria traí-lo, São Pedro prontamente disse: Senhor, ainda que todos vos traiam, eu jamais vos trairei. Era um homem que amava profundamente a nosso Senhor, estava disposto a tudo por nosso Senhor, mas também confiava demasiado em si mesmo, talvez na sua força física, ou seja, na sua brutalidade. E nosso Senhor o corrigiu naquele momento, dizendo que ele não sabia o que ele estava dizendo e que de fato ele teria o seu momento de fraqueza, ele trairia Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro não entendeu, mas não ia duvidar de Jesus. E como nós já conhecemos o fato, veio o momento da paixão e da morte de nosso Senhor, e levado por algumas circunstâncias, medo, fraqueza, fragilidade, Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu juro que eu não conheço esse homem. Mas aquele homem que teve aquele momento de fraqueza, ao olhar para nosso Senhor, quando Jesus passava ali sendo julgado, condenado, o olhar de nosso Senhor penetrou profundamente o olhar de Pedro e foi ao mais profundo do seu coração. Ele se arrependeu profundamente do seu pecado. Se arrependeu, se converteu, arrependido do seu pecado, recebeu de nosso Senhor o perdão. Depois da sua ressurreição, depois da ressurreição de Jesus, ele tem aquele encontro com Pedro e pediu que ele 3 vezes reparasse a sua falta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que a estes? Insistiu uma 3ª vez. E São Pedro respondia: Senhor, vós sabeis que eu vos amo. E era verdadeira a resposta dele. Mas quando nosso Senhor perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas e me amas mais do que a estes? A Escritura nos diz que São Pedro se entristeceu, abaixou os seus olhos, talvez pensando que Jesus não estava acreditando no seu arrependimento. Mas com muita sinceridade ele apelou para o conhecimento de Jesus e disse: Senhor, vós sabeis todas as coisas, vós sabeis que eu vos amo. E a escolha de nosso Senhor sobre ele é confirmada nesse momento. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Apesar daquele momento da fragilidade, da fraqueza humana, nosso Senhor não retirou a escolha e o poder que havia prometido a ele. E disse: Pedro, eu rezei por ti, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé.
quando começa a se espalhar a notícia da ressurreição de Jesus, aquilo que mais confirmava para as pessoas que Jesus havia ressuscitado de fato, era essa afirmação: Jesus ressuscitou e ele apareceu a Simão, apareceu a Pedro. Apareceu também aos apóstolos todos, as mulheres, as santas mulheres. Mas o que importava era que Jesus apareceu a Pedro e Pedro confirmou a ressurreição do Senhor. Nós ouvimos essa passagem no Evangelho, em que Jesus pediu que os apóstolos ouvissem no meio da multidão. Não era saber se gostavam ou não gostavam dele, não era essa a pergunta, mas o quanto as pessoas já tinham compreensão da sua missão. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Fazendo referência a ele mesmo. Qual é a compreensão que as pessoas já tinham da missão de Jesus? Como de fato ele veio como Messias, libertador, Salvador do mundo. E trouxeram lá várias respostas. Uns estão dizendo que o senhor é João Batista, uns que achavam que não tinha morrido, que é Elias, que já voltou, como foi profetizado. Nenhuma resposta era verdadeira. E Jesus voltou-se para os apóstolos e disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? E São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, respondeu prontamente, não que fosse o mais sábio, mas inspirado por Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e vieste a este mundo. E nosso Senhor confirma a resposta de Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, não é por um conhecimento humano maior do que os outros, mas o meu Pai dos céus, do céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que tu és eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Publicamente, diante de todos os outros apóstolos, Jesus confirmando o poder, a autoridade de Pedro. Os Atos dos Apóstolos hoje mostram Pedro na prisão, uma primeira prisão que ele padeceu ainda em Jerusalém, a mando de Herodes, mas milagrosamente foi libertado. Deus mandou que um anjo fosse lá e libertasse milagrosamente Pedro da prisão. Mas uma frase importante dos Atos: enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Os cristãos rezavam e suplicavam a Deus a libertação de Pedro. E depois que começa a vida da igreja, São Pedro vai para Roma, acompanhado de São Paulo, pregando o Evangelho. E lá ele vai derramar o seu sangue. Aquele homem que foi fraco, que foi frágil naquele momento e que negou nosso Senhor, mas que acreditou no poder transformador da graça e no perdão de Deus. E de fato se arrependeu com muita verdade, com muita sinceridade, que teve medo diante de uma serva ali do palácio, mas que vai morrer pregado na cruz. E quando estava para ser morto, e a sua condenação por não ser um cidadão romano, foi ser pregado na cruz. E disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, peço que vire a minha cruz de cabeça para baixo. E assim morreu o apóstolo São Pedro. Nosso Senhor escolheu como fundamento da igreja São Pedro, este homem, um simples pescador, que teve o seu momento de fragilidade, que traiu Jesus, e que foi escolhido por Nosso Senhor para governar a igreja. E uma outra coluna forte da igreja, o apóstolo São Paulo, como nosso bispo mencionou na missa hoje pela manhã, uma outra escolha de Nosso Senhor, aquele que nem fez parte do grupo inicial dos 12 apóstolos, e que era um dos inimigos mais cruéis dos cristãos, e que agia com mais dureza, covardia e maldade contra os cristãos, e que havia conseguido uma carta, uma autorização, para prender a qualquer cristão que ele encontrasse. Ele estava autorizado a isso.
aquele que era o inimigo mais cruel do cristianismo e do catolicismo, foi escolhido por nosso Senhor. Tanto que, quando Jesus aparece a Saulo, depois vai tornar-se São Paulo, no caminho de Damasco, e todo o processo da sua conversão, ao mesmo tempo nosso Senhor aparece a Ananias, que foi encarregado de catequizar São Paulo. Mas antes do encontro de Ananias com Saulo, Jesus apareceu a Ananias e disse: Ananias, deu o endereço, vai na rua direita, em tal lugar, em tal casa, e lá vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Vai lá, catequiza-o e batiza-o. Ananias tremeu nas bases: Senhor, mas esse é o maior perseguidor que nós temos. Ninguém ousa passar perto dele. Esse é o maior perseguidor que nós temos. Mas vai, porque eu fiz dele um vaso de predileção. E esse mesmo que era perseguidor dos cristãos, naquele momento da sua conversão, quando ele caiu do seu cavalo, cego, envolvido naquela luz misteriosa, e ouvindo aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era um homem que foi educado no radicalismo judaico e que não aceitaram, e até hoje não aceitam, Jesus como Messias, o Salvador, e que havia sido educado e instruído de que aquela religião, no conceito deles que surgia, era contrária ao próprio Deus, era inimiga de Deus. Dada a instrução que recebeu, agia na sua consciência, zeloso pela causa de Deus, mas num caminho errado. Mas a partir do momento em que nosso Senhor toca a sua consciência, o seu coração, e ele prontamente pergunta: Senhor, quem sois vós, a quem eu persigo? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguindo os cristãos, persegues a mim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a generosidade, o coração pronto daquele homem disse: Senhor, o que quereis que eu faça? E a resposta de nosso Senhor: vai, entra na cidade de Damasco, e lá você vai conhecer um homem que vai te instruir. Ele vai te dizer aquilo que você tem a fazer. Nosso Senhor encaminhou aquele homem, aquele Saulo, num caminho de conversão para a igreja. A igreja é com essa missão de pregar, a quem Jesus escolheu Ananias para ser o catequista daquele homem, para poder depois batizá-lo. E a missão com essa igreja é de pregar o evangelho, de mostrar para nós com clareza qual seja a vontade de Deus, para responder essa pergunta a Saulo e responder a cada um de nós: Senhor, que quereis que eu faça? A igreja vai nos catequizar, vai nos evangelizar, vai nos dar essa resposta. E instruído pela igreja, e depois sim, uma instrução milagrosa recebida diretamente de nosso Senhor, tornou-se o grande apóstolo São Paulo. E que depois também vai ser levado para Roma, depois de um longo caminho de pregação do evangelho, um longo caminho missionário, e vai ser morto, tendo a sua cabeça cortada. Ele tinha o título de cidadão romano, então não recebia a condenação da cruz, teve a sua cabeça cortada, foi decapitado. Prezados irmãos e irmãs, o quanto isso nos mostra que desde o princípio, os fundamentos da igreja, se não fosse uma instituição divina, já teria acabado antes de nós. Se nós pegarmos os primeiros papas, a começar de São Pedro, São Lino, São Cleto, Santo Anastácio, chegando todos eles, os primeiros 20, mais ou menos, todos martirizados, nas duríssimas perseguições dos romanos, e que ardilosamente, inspirados, insuflados pelo demônio, haviam tramado o plano de destruir as autoridades,
para poder enfraquecer esse movimento, essa religião, aquilo que eles pensavam. E quanto mais eles perseguiam os cristãos, crescia o número daqueles que queriam se tornar discípulos de nosso Senhor. O Jesus que eles mataram se multiplicou na pessoa dos apóstolos e os seus sucessores. E a igreja guarda essa linha ininterrupta de São Pedro até sua santidade, o Santo Padre, o Papa Francisco, uma linha ininterrupta de papas que governam a igreja inspirados pelo Espírito Santo. E que apesar das fragilidades e fraquezas humanas de todos nós, membros da igreja, a igreja permanece incólume, segura na sua fé, na sua doutrina, no seu caminho de salvação, porque tem a segurança da palavra do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A garantia de nosso Senhor, a presença do Senhor, a garantia do Espírito Santo. O quanto isso dá segurança à nossa fé. O quanto isso deve fortalecer a nossa fé. O quanto isso deve levar a cada um de nós, prezados irmãos e irmãs, que nos alegramos por sermos católicos. Devemos ser gratos aos nossos pais, padrinhos, quem quer que tenha nos trazido as águas santas do batismo. Ou desde o início de nossa vida, ou que encontraram nosso Senhor na verdade católica em algum momento de sua vida. Mas sermos gratos a Deus e felizes por sermos católicos. Mas o quanto tudo isso, essa belíssima história da igreja, nos dá segurança na nossa fé. A segurança da assistência de nosso Senhor, da assistência do Espírito Santo. O quanto nós podemos confiar no poder transformador dos sacramentos. O quanto nós podemos e devemos confiar na doutrina da igreja. O quanto nós precisamos defender a causa, a honra da igreja. O quanto nós precisamos crer nas verdades de fé. E é preciso nós orientarmos a nossa vida, a nossa consciência segundo os princípios da nossa fé. Me lembro na ocasião quando morreu o Papa João Paulo II, depois a pontificado Bento XVI, uma transição ali, né, com a morte do Papa João Paulo II. Lembro que saíram muitas reportagens assim, né, enquanto estava acontecendo o conclave, né, as televisões todas fazendo muitas reportagens, e nas portas das universidades, né, encontrando as pessoas na rua. E muitos dizendo assim, né, você é católico, e trazendo temas polêmicos, né, que são contestados pelo mundo, pela mídia, aborto, ideologia de gênero, coisas semelhantes. E fazendo questão de colocar esse questionamento de fé. Você é católico? Sim. Mas você concorda com isso? Você com isso? Aquela palavra do Papa sobre isso? E alguns, ousando erradamente dizer, não, eu sou católico, mas eu não concordo com isso, com essa parte da doutrina da igreja. Se você nega uma verdade de fé, você nega todo o princípio, nega toda a igreja. Eu sou católico, mas né, não sei se eu sou contra o aborto. Eu preciso pautar a minha vida, o sentir com a igreja, aquilo que eu creio, os meus pensamentos com aquilo que diz a igreja. Se eu não sei o que diz a igreja, que eu procure saber. Não é a opinião da igreja, mas o que diz a doutrina católica. Una, santa, católica, apostólica, romana. Para que eu possa crer com a igreja. Crer assistido pelo Espírito Santo. Viver a fé verdadeira. Em todas as verdades de fé. Os dogmas que são proclamados pela igreja. Para que nós somos obrigados a crer. Se queremos ser realmente católicos. Batizados. Passamos a pertencer à igreja, crer e professar em todas as verdades ensinadas pela igreja,
a nossa submissão, obediência, reverência ao Santo Padre o Papa? E cremos e vivemos os sacramentos da igreja para sermos membros vivos da igreja? E a festa hoje, o dia do Papa, é a ocasião de nós trazermos essa importante reflexão. Porque nós precisamos levar por onde nós passamos o testemunho de fé, de maneira que as nossas palavras, as nossas atitudes, mostrem para todo mundo que de fato nós somos católicos. Sem precisar muitas vezes até dizer. É um compromisso de todos nós enquanto batizados, o compromisso de sermos apóstolos, de sermos missionários, sermos testemunhas de nosso Senhor, testemunhas da fé católica, defensores da causa da Santa Igreja. Vamos hoje suplicar a intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, como é invocada, as graças, as bênçãos, a proteção, por toda a hierarquia da Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, pelos sacerdotes e por cada um de nós, todos os cristãos, a graça da nossa fidelidade, da nossa perseverança, que nós tenhamos um desejo cada vez maior de conhecer a nossa fé católica, que tenhamos o desejo de sermos mais completos na nossa fé, tenhamos o desejo de cada vez mais vivermos e nos unirmos a nosso Senhor, pelo sacramento da confissão, pela Sagrada Comunhão, pelo santo sacrifício da missa. Que sejamos cumpridores dos nossos deveres, que sejamos verdadeiros devotos dela, da Virgem Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe. E sobretudo, que nós guardemos essa fé, porque nessa fé nós precisamos viver, nessa mesma fé nós precisamos morrer, para um dia podermos gozar da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.